Olá, boa noite. Finalizamos nas duas últimas segunda-feira as aulas sobre conceito de férias e sobre conceito de 13º salário. Tudo está sendo feito teoricamente e depois eu vou dar uma pincelada com vocês quando voltarmos presencialmente, para que a gente foque um pouco mais na parte de prática. Vamos aprender realmente como que faz os exercícios de todos os outros, de todas as outras teorias que nós já revemos anteriormente. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre rescisão de contrato de trabalho. E como que se resume a rescisão? Nós sabemos que rescisão nada mais é do que um corte, quando eu não tenho mais nenhum tipo de vínculo com a empresa. E eu sempre brinco bastante com os alunos e comparo a rescisão de contrato de trabalho com a rescisão de contrato matrimonial, por exemplo. Por quê? Vamos lá então. Quando eu faço o rompimento, o desligamento dentro de uma organização, de um lado, eu não tenho mais nenhum tipo de vínculo com ela, porém, para que realmente o vínculo seja zerado, essa organização necessita pagar todos os meus direitos e também descontar tudo aquilo que é de dever da organização. Quando acontece também essa rescisão, esse rompimento dentro de um contrato matrimonial, também acaba-se o vínculo a partir do momento em que há a divisão. Tudo que foi comprado junto tem que ser dividido. Se tem filhos, como vai ficar a parte de pensão. Mas, enfim, acaba também sendo dividido tudo aquilo que eles herdaram após o casamento. Resumindo, então, rescisão nada mais é do que o rompimento de um vínculo que eu tinha de alguma forma com alguém ou com uma organização. A rescisão do contrato de trabalho representa o desligamento do empregado da empresa, ou demissão do empregado, como é mais comumente chamada. A demissão poderá ocorrer por manifestação do empregador, bem como pelo próprio empregado. Então, quando a gente fala em demissão, normalmente o que passa pela nossa cabeça? Que demissão nada mais é do que a empresa estar demitindo o colaborador. E nem sempre é dessa forma. A rescisão, a demissão, ela pode acontecer também por parte do empregado. Ou seja, o empregado pedir para sair daquela organização. Partindo da empresa, pode ser denominado como justa causa, ou sem justa causa. Partindo do empregado, fica caracterizado como pedido de demissão. Depois, em alguns slides, nós vamos explicar como que funciona o justa causa, embora fala-se que a lei não permite em carteira de trabalho o justa causa, mas eu explico para vocês como que pode acontecer uma outra forma da justa causa. O sem justa causa, que normalmente é a falta de satisfação da empresa com aquele colaborador, não tem muita coisa que ela pode falar para demitir aquele colaborador, então ela acaba colocando uma característica, como por exemplo, corte de despesa, falta de produção, entre outras coisas. E o pedido de demissão, que eu também sempre brinco com os alunos,
que eu digo que nós só pedimos demissão de uma empresa em duas hipóteses. Ou porque nós ganhamos na Mega Sena, no Hipercap, ou porque realmente nós aí conseguimos um marido milionário. Demissão sem justa causa. Embora pareça ser impossível de acontecer, esta é uma situação que pode ocorrer e acontece no dia a dia das empresas, seja por falta de atenção, por falta de controle dos empregados que possuem estabilidade, ou até por intenção em função de desentendimentos internos. Ótimo, então vamos lá. Quando eu falo de demissão sem justa causa, eu quero dizer que não existe uma causa justa, uma causa que, por exemplo, me faça te mandar embora, como a demissão por justa causa. Nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, quantas pessoas foram demitidas sem justa causa? Realmente é um bom colaborador, é uma pessoa super prestativa, mas a empresa não tem condições de arcar com o salário nesse tempo de pandemia. Então eu preciso demitir esse funcionário sem ter um motivo justo. Acontece em todas as empresas, todos os dias, é que às vezes nós não ficamos sabendo, mas todos os dias acontecem as demissões dentro das organizações. Mas aí então tem aquele lado de que eu tenho um colaborador dentro da minha organização que ele não está cumprindo aquilo que realmente foi determinado lá no manual de rotinas, o que ele deveria ser feito, ou os regulamentos que existem dentro da organização. Ele é um colaborador que chega atrasado, é um colaborador que se mete em confusão, é um colaborador que faz as coisas com má vontade, pode até ser um colaborador desatento em algumas funções que se diz importantes dentro da organização. Ele não está me trazendo lucro, pelo contrário, ele tá me trazendo problemas. Mas eu não posso demitir esse colaborador dizendo que ele não tem atenção, que ele é briguento, que ele arruma confusão. Por quê? Porque ele pode abrir um processo contra a empresa de calúnia e difamação. Então, o que as empresas colocam? Olha, eu estou rescindindo o seu contrato porque a empresa está cortando gastos. Eu estou rescindindo o seu contrato porque a empresa está passando por problemas financeiros. Ou até mesmo assim, eu estou rescindindo o seu contrato porque, isso quando for bem no começo, tá, pessoal? Eu posso dizer isso. Eu estou rescindindo o seu contrato porque você não se adaptou à função que teria que ser desempenhada. Mas eu não posso de forma alguma falar que eu estou demitindo ele porque ele é desatento, porque ele arruma confusão. Eu preciso até, estou rescindindo o contrato pelo momento que nós estamos vivendo. No fundo, às vezes a gente até sabe que não é, mas eu preciso colocar isso para que não haja lá um processo futuramente. A estabilidade provisória é um período de garantia do emprego ao trabalhador que se enquadra em uma das situações estabelecidas pela norma trabalhista. Quando nós falamos de estabilidade, são aqueles colaboradores que não podem ser demitidos por um determinado tempo. Como, por exemplo, gestante, colaborador que passou por uma cirurgia, está afastado por auxílio-doença, colaborador que sofreu algum acidente de trabalho dentro da organização, colaborador que faz parte de algum movimento como segurança do trabalho, como CIPAT, dentro do estabelecimento da empresa. Então eles têm essa estabilidade provisória até que acabe aí
esse contrato estável que eles têm aí pelo INSS ou pelo sindicato.